Então, nosso objetivo, né, é ver um princípio bem importante da hidrostática, que está no programa da hidráulica e pneumática, que é o princípio de Pascal. Né? Ele tem enorme, né, utilidade industrial. Deixa eu só apresentar a tela para vocês aqui. Ó. Eu pergunto se vocês já ouviram falar, se recordam do princípio de Pascal, né? Mas de forma simples. Pensa como pode uma pessoa, né, com uma força normal de um ser humano, independente se é homem ou mulher, você apertando o freio do carro, conseguir fazer, né, o carro parar. Né? O carro mais simples dos carros aí pesa 1 tonelada, tá certo? E ninguém tem força suficiente na perna para segurar, né, 1 tonelada, ou seja, você não teria força para fazer o carro parar, tá certo? Pergunto se vocês estão vendo a minha tela aí. O que vocês estão vendo na tela aí? Estão vendo aí o princípio de Pascal? Só para mim ter certeza que... Sim, João, está vendo aí? Sara, estão vendo bem? Porque eu não estou vendo o chat, me responda aí, dá um alô, está ok. Estão vendo a Professor, tela? agora, Oi, fala. agora apareceu, agora apareceu, Apareceu? Está agora vendo? que apareceu. Tranquilo, obrigado. Princípio Tô de vendo. Pascal. Tá. Então, gente, eu quero só botar aquele indicador vermelhinho, aquela canetinha, né? Chamam de apontador laser, coisa bonitinha aqui, esse vermelho. Então, só para destacar aqui, gente, seu agradecimento para um colega professor do Instituto Federal de Santa Catarina, ele me disponibilizou há algum tempo, eu tenho esse material de outros períodos, é um material tão bonito que eu não ia fazer melhor, então eu agradeço ao IF Santa Catarina aí. O princípio de Pascal, dando uma lida, né? A pressão exercida em um ponto qualquer de um líquido estático, esse líquido estático aqui está com a ideia de que ele não se movimenta a princípio, né? Ou seja, quando a gente tem líquidos se movimentando, teríamos a hidrodinâmica, tá certo? Portanto, aqui estamos na hidrostática, só afirmando o conceito. Então, a pressão exercida em um ponto qualquer de um líquido estático é a mesma em todas as direções. Teremos que sublinhar isso aqui, a pressão é a mesma em todas as direções. E exerce forças iguais em áreas iguais. Né? E aí, essa última fala, forças iguais, estou marcando, estou circundando com a caneta, com esse marcador vermelho aqui, forças iguais em áreas iguais, isso vai estar expresso exatamente aqui, ó, né? Nessa igualdade que é a conclusão matemática do princípio de Pascal. Né? Então, percebam que, recordando, a gente falou disso já, e vocês sabiam isso, independente da nossa matéria aí, que força dividido por área é pressão. Né? Como, né, no enunciado ele diz que a pressão exercida é a mesma em todas as direções, qualquer ponto dessa figura aqui, de outros exemplos que a gente quer estudar aí, né, ou seja, aplicações do princípio de Pascal, em qualquer ponto de algo assemelhado a esse desenho, você vai ter essa igualdade em pontos diferentes. Então, vários exercícios, questões e até aplicações nascem dessa igualdade dessa forma. Então, por exemplo, aqui, né, o que nós temos aí? Dois êmbolos, né? Um êmbolo aqui com uma força F2, um êmbolo aqui com uma força F1. E se você pegar qualquer ponto aqui do lado esquerdo, nesse êmbolo, vai ocorrer que F1 sobre A1 vai ser igual a um outro ponto qualquer que você pegue no êmbolo 2 aqui. Resumindo, você vai ter essa igualdade F1 sobre A1 igual a F2 sobre A2. Tranquilo esse início aí, gente? E essa segunda afirmativa aí, se uma força externa for aplicada a uma parcela de área de um fluido confinado,
a pressão decorrente será transmitida integralmente. Eu sublinharia essas duas palavras aqui, ó. A pressão vai ser transmitida integralmente a todo o fluido e a área do recipiente que o contém. Então, nesse transmitido integralmente, gente, o que está sendo transmitido integralmente? Uma força. E, se vocês se recordam, talvez na primeira ou na segunda aula, a gente viu que o objetivo da nossa matéria, da hidropneumática, é exatamente estudar o quê? Transmissão de força. Então, se esse princípio, né, de Pascal fala, estuda, avalia como, né, que uma força externa é transmitida, né, e ele está dizendo que a pressão decorrente será transmitida integralmente a todo o fluido, isso é um princípio de enorme utilidade, que, em resumo, nos permite o quê? Com duas palavras, transmitir força. Tá ok, gente? Eis a questão importante. Então, olhando para essa figura e pensando no exemplo que eu dei, quando eu abri a aula, né, de um cara que tem uma força razoável na perna, um ser humano qualquer, em que você apertando com o seu pé, com a sua perna, o freio do carro, você consegue travar, né, com a força que você fez em apertar o freio do carro. É uma força suave, qualquer um consegue, né? Você consegue parar toneladas, é por quê? Porque houve transmissão de força no sistema hidráulico do carro. O sistema hidráulico do carro tem, num desses êmbolos aqui estaria o pedal, e nos outros estaria o quê? O freio, certo? Mas, olhando para a fórmula aqui, tentando raciocinar, né? F1 sobre A1 igual a F2 sobre A2, se você tem uma área menor, né? A força vai ser o quê? Né? Para você ter uma pressão constante, quando você tem uma razão, né? E diminui o denominador, o numerador tem que diminuir também. Então, onde você tem uma área menor, você vai ter uma força menor, tá? E aí você pensa o quê? No pedal do carro. Tá ok, gente? É essa a ideia até aqui destacada. Eu peço a você que me interrompa se desejar esclarecer alguma coisa dessa introdução aí. Tá tranquilo? Posso continuar? Fiquem à vontade aí. Então, de uma visão mais prática disso, né? Eu falei do freio naquele exemplo anterior. Pensem nessas figuras aí, ó, em que você tem um carro, né? Perceba, lembra que eu falei que um carro tem em torno de 1 tonelada, né? Ou seja, 1.000 quilos. Esse carro podendo ser elevado, né? Levantado num posto, um maquinário muito simples que tem, você com certeza, provavelmente, né? Não sei se todos já viram, mas é muito provável você já ter visto isso no posto de gasolina, ou em lugares que fazem, em oficina também você vê isso, né? Enfim, em algum lugar que se precise, se deseje levantar o carro com o objetivo de fazer qualquer coisa aqui embaixo. Então, isso numa oficina mecânica, por exemplo, para fazer manutenção da suspensão do carro, isso é super útil. Né? O carro entra numa máquina desse tipo, ele sobe, quem desejar opera, o mecânico lá conserta e observa a parte de baixo do carro, né? Mas perceba que você tem no desenho, no visual aqui, esse vermelho, né, do desenho seria um fluido que exatamente faz o quê? Que a gente viu na tela anterior. Esse fluido vai o quê? Transmitir força. A gente vê que vai ter uma transmissão de força, né? E, enfim, você tem êmbolos, aqui o da esquerda, com tamanhos diferentes. Não, tem tamanhos diferentes esse desenho de cá, né? Aqui o desenho não está igual. Perceba aqui o detalhe, né, desse visual, essa tela, né? Se você imaginar divisória aqui, o desenho visual do lado esquerdo e o visual do lado direito. O que está mudando? No lado esquerdo, esse êmbolo aqui, ó, né, e o volume, a altura desse êmbolo, né, é exatamente igual a esse. Esses dois êmbolos, esquerda e direita, são idênticos. Isso não ocorre do lado de cá, né? O êmbolo da esquerda não é idêntico ao êmbolo da direita. Isso é perceptível, se percebe isso olhando, né, para o desenho, tá bom? E daí? E daí que no lado esquerdo, ele destaca aqui a área, uma área
de 10 centímetros quadrados, que seria a área desse êmbolo aqui, ó. E aqui esse, por ser idêntico, também teria 10 centímetros quadrados, né? Então, o que que acontece? Você tem 1.000 quilos aqui, você teria que apertar com 1.000 quilos aqui, fazer uma força correspondente a 1.000 quilos, né? Para levantar 1.000 quilos, estaria 1 para 1, né? E, enfim, não haveria nenhuma vantagem, porque você teria que botar alguém aqui para levantar esse carro, capaz de produzir uma força de 1.000 quilos. Seria nenhum halterofilista campeão do mundo, medalhista, consegue fazer uma força de 1.000 quilos, né? Proporcional a isso. Mas qual é a ideia? É usar o quê? Cilindros, né? Diferentes dos dois lados. Porque aí, como existe, né, aquela igualdade, quando eu falo aquela, estou falando dessa, como F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2, quando os êmbolos, as figuras são idênticas, tudo igual, né? Mas aí, quando aqui, na figura do lado direito, esse é menor que esse, o que acontece? Vamos entender o que está marcando aqui, ó. Isso aqui seria um manômetro, né? Então, por que que essa pressão aqui é 100 kg por centímetro quadrado? Porque aqui tínhamos um peso, né? Peso de 1.000 quilos e uma área de 10. Ora, 1.000 dividido por 10, 100. Os mesmos 100 do lado de cá, né? 1.000 dividido por 10. Enfim, o manômetro aqui acusando 100 kg por centímetro quadrado, né? Isso é peso por área, que é a definição de pressão, né? Uma pressão, no caso, em kg por centímetro quadrado. Está escrito na tela anterior, né? E você tem forças iguais em áreas iguais, é isso. E que a força é idêntica em todas as partes, né? A pressão é idêntica. Então, essa pressão do manômetro é a mesma aqui, é a mesma aqui, é a mesma na figura da direita, a esquerda e a direita aqui da figura da direita. Mas, né, a figura da direita, ó, esse êmbolo daqui tem uma área de 10 centímetros quadrados, perceba o detalhe, o êmbolo do outro lado não tem 10 centímetros quadrados, tem 100 centímetros quadrados. Então, olhando para o lado esquerdo aqui dessa figura, temos um peso de 100 quilos, uma área de 10 centímetros quadrados. Qual seria a pressão? Seria 10 quilogramas dividido por 10 centímetros quadrados. 100 dividido por 10, 10. Então, essa pressão desse lado é 10 quilogramas por centímetro quadrado. Mas lembram da tela anterior? A pressão é a mesma, tanto aqui como aqui. A pressão é a mesma. Então, esses 10 quilogramas por centímetro quadrado serão idênticos aqui. Mas aqui, para dar 10, ó, você vai ter que ter 1.000 dividido por 100. Eis o detalhe, gente. Nessa figura, o que está visual aqui? Ó, que para levantar, né, no caso, aqui o carro está subindo. Para levantar 1.000 quilos, não se precisou fazer uma força de 1.000 quilos, mas de 100 quilos. E aí, agora, um halterofilista forte já consegue fazer uma força de 100 quilos. Ou você pode botar alguém aqui com peso de 100 quilos, porque vai levantar um carro de 1.000. Então, perceba, gente, que houve um multiplicador de forças. Está claro isso? Eu pergunto se isso está claro para vocês. Qual é o grande detalhe aí, né? E aí, essa figura inteligentíssima do professor Evandro, que me cedeu isso aí lá do IF de Santa Catarina, né? É que aqui, no detalhe de que o êmbolo tem área 10 vezes menor do que o outro, ele, por ter área 10 vezes menor, o peso é 10 vezes menor. E a força é a mesma, a pressão, perdão, é a mesma, né? Dos dois lados. Então, em resumo, isso permite o quê? Transmitir força, transmitir pressão. Foi o que eu destaquei aqui na tela inicial da força externa sendo transmitida integralmente a todo o fluido. Ok, gente? Esses duas primeiras telas são bem importantes, enfim, eu deixo vocês à vontade de me perguntarem algo aí. Muito. Eu entendi, Fala. professor. Entendeu? Eu entendi. Legal? Uhum. Então, aí, se, por exemplo,
se aqui nesse daqui você fizesse uma área aqui de 1 centímetro quadrado, né, você ia precisar ter o quê? 10 quilos aqui, né? Porque a divisão está dando 10. Do lado de lá, 1.000 dividido por 100 deu 10. Se você diminui essa área mais ainda, passa de 10 para 1, aqui vai passar de 100 para 10, ou seja, vai bastar uma força de 10 quilos desse lado para levantar 1.000. Olha que multiplicação de força. Isso aí já é o freio do carro. A gente consegue, na nossa perna, fazer uma força de 10 quilos, até porque a nossa perna pesa mais que isso. Ou pelo menos, se você apertar o freio, você faz uma força maior que 10 quilos. Perceberam? Enfim, esse princípio de Pascal é usado para, com duas palavras, multiplicar forças. Daí a utilidade industrial enorme dele. Num desenho diferente, que eu aqui não sendo o material emprestado, eu gostei dessa figura aqui, escolhi ela para usar para mostrar para vocês o mesmo princípio, né? O acréscimo de pressão exercido de um líquido ideal em equilíbrio é transmitido integralmente, já falamos disso, né? Ou seja, sem redução, a todos os pontos desse líquido e também as paredes do recipiente que está contido. O enunciado, claro, é o mesmo, né? Aqui se fala em líquido ideal. A principal característica aí do líquido ideal é que ele é incompressível, né? Se você apertar ele, ele não contrai. Isso é importante para garantir que a força, né, seja, que o acréscimo de pressão seja integralmente transmitido, ok? Se o líquido apertasse, isso não valeria, tá? Por isso que ele acrescenta esse conceito aqui de líquido ideal. E perceba que é um desenho assemelhado, só que aqui não tem carro sendo levantado, né? Ele fala em êmbolo 1 e êmbolo 2, né? E aí, da mesma forma aqui, gente, força sobre a área. Só mudou, em vez do A, nas telas anteriores, né? Ele mudou a área para S. Mas esse S é o quê? É a área de cada êmbolo do mesmo jeito, tá bom, gente? Não confundir, que às vezes você pode olhar num livro aí que está escrito área com A, e às vezes com S de área aí, né? Mas, enfim, é força sobre a área de um lado, é força sobre a área do outro, nada mudou a não ser a letra, né? Mas ele tem um destaque aqui, né? Observe na expressão que como S2 é maior que S1, tem esse F2 maior que F1 para manter essa proporção. Eu tinha falado isso com minhas palavras, isso está mostrado matematicamente aqui. E assim, a intensidade da força é proporcional, sublinhe isso, à área de cada êmbolo. Perceba que no próprio texto está destacado em azul isso aqui. Então, isso se tivesse que encerrar nesse momento, esse é o grande detalhe. A intensidade da força é proporcional à área de cada êmbolo. Então, se o êmbolo é menor, você vai fazer uma força também menor, tá certo? Ou seja, esse sistema é capaz de multiplicar a força, nós já tínhamos nos referido a isso, falado isso, tá? Pode continuar aqui. E aqui um mesmo desenho, gente. Só para fazer isso aqui com vocês, interagir com vocês aqui, um exemplo bem simples, né? Ele praticamente repetiu o desenho, né, o primeiro deles, e inventou um caso aqui. Não jogou jogou um valor numérico no F2, ó, de newtons, e está perguntando o valor da força F1. Claro que você vai ter que usar o quê? Aquela fórmula primeira, com A1, que é essa mesma aqui, que trocamos o A1 por S1, tá certo? Mas qual é o único dado da questão aí? O dado é que o F2 é 1.000 newtons, pergunta o F1. Mas uma outra informação, que a área 2 é 4 vezes maior que a área 1. E aí você acha que vai acontecer o que com a força 1? Aí, estou pedindo a participação de vocês aí, que é um... Professor, acabei de voltar agora, que teve um probleminha aqui, Uhum.
então eu não sei muito bem o que está acontecendo, mas Opa, perdão. Fala. Eu eu volto, acho mas fala primeiro. Vai no acho que a sentimento. área 2 vai ter mais força do que a área um, né? Já que é maior. Sim, é É isso? exatamente isso, ó, mostrando a forma para você. A primeira, não sei se você estava vendo ainda, ó. Essa aqui você assistiu isso quando eu mostrei. Não, O não. F, não? Não, Então, eu isso é fiquei no F1, S1. o princípio de Pascal. A força sobre a área num ponto qualquer é igual a força sobre a área num outro ponto qualquer, né? Porque recordando, força sobre área é pressão. Isso. O princípio de Pascal, em resumo, diz que a pressão é idêntica em todos os pontos desse sistema hidráulico. Como pressão é força sobre área em qualquer ponto é força sobre área em qualquer ponto. Né? Mas se mudarmos as áreas, é o que foi mostrado nessa tela, né? Do lado esquerdo aqui, ó, tem 1.000 quilos de um lado, 1.000 quilos do outro, esse êmbolo aqui tem 10 centímetros quadrados e esse aqui também. Então, claro que 1.000 dividido por 10 é igual a 1.000 dividido por 10, você não mudou nenhum dos números. Mas esse 1.000 dividido por 10 está dando quanto no manômetro aqui? 100 quilos dividido por Centímetro centímetro quadrado. quadrado. Isso aqui, ok, não há novidade, até porque os êmbolos, enfim, são iguais dos dois lados, os valores são iguais dos dois lados. Não serão iguais os valores de peso e área, né? Porque o que se mantém igual é a razão. Então, mudou nessa figura aqui da direita, né? O quê? O carro continuou com os 1.000 quilos, mas aqui, ó, passou a ser 100 o que era 1.000. Por que que esse passou a ser 100? Porque a área aumentou, né? A área aumentou aonde? Do lado de lá. Então, você passou a ter 1.000 dividido por 100, que dá o quê? 10 quilogramas por centímetro quadrado. Para você ter essa mesma razão de 10 quilogramas por centímetro quadrado do lado de cá, como a área daqui é 10 e é menor que a de lá, que é 100, para dar a divisão por 10, 100 dividido por 10 vai dar o 10. Então, resumindo, por conta nessa figura das áreas diferentes dos êmbolos, a área maior, peso maior. A área menor, peso menor. O que, que não mudou? A razão. Peso sobre área, que é exatamente o quê? Pressão, tá bom? Você falou isso, né? Você sugeriu isso. Então, Sim. resumindo, ó, nessa figura, visivelmente a área aqui é maior, tá certo? E ele informa que a área 2, que é a do êmbolo da direita, é 4 vezes maior que a área 1. Ah, então Como é só eu a pegar mesma essa proporção. força e dividir por 4, né? Sim, exatamente, tá certo? Se você quiser escrever, raciocinar, você vai ter o quê? F1 sobre A1 igual a F2 sobre A2, né? Ou seja, usando suas palavras, se você vai pegar a força e dividir por 4, né? Esse 1.000 dividido por 4 vai dar o quê? Vai dar 250 newtons, tá isso. certo? A força 1 vai ser menor, por quê? Porque a área é menor. Força menor dividido por área menor. Força maior dividido por área maior. Mas aqui no meio teríamos um sinal de igual. Né? Um sinal de igual na fórmula o quê? F1 sobre A1 igual a F2 sobre A2. A2. Tranquilo isso? Show, tranquilo, professor. Show? Acho que eu Então, entendi. até por conta da presença dos outros, não teve dificuldade, eu vou só deixar essa ideia, esse exercício aqui, e não vou me alongar, né? Depois eu passo exercícios para vocês e, se for o caso, resolvo em próximas aulas aí. Mas eu só queria passar esse princípio, né, de Pascal. Mas, por exemplo, aqui, ó, num exercício que eu deixo para vocês, né, na prensa hidráulica abaixo, então, a princípio, a mesma ideia, né, do outro, chamam isso de prensa hidráulica, é sinônimo também, usam o sinônimo de macaco hidráulico. Os diâmetros dos tubos 1 e 2 são, respectivamente, 4 e 20 centímetros. Tá? Ele está falando agora de diâmetro, né? Sendo o peso do carro
igual a 10 quilonewtons, determine. Aí ele quer a força, letra A, né? A força que deve ser aplicada no tubo 1, aqui, ó, no menor êmbolo, né? Para equilibrar o carro. Ou seja, para ficar no 0 a 0, né? O deslocamento do nível de óleo no tubo 1, quando o carro subir 20 centímetros. Aí vocês dão uma pensada nisso, né? Mas tentando ajudá-los de início, a fórmula F1 sobre A1 igual a F2 sobre A2, né? A fórmula fala de área, tá certo? Fala de força sobre área. A força está dada aí. Peso aqui, né? Peso sobre a área vai ser a força. Eu só quero destacar para vocês que a área não está sendo dada direto. E, gente, só uma atenção, vocês sabem que a área é, por exemplo, centímetro quadrado. Ali dá o diâmetro, né? Ali está o diâmetro e, portanto, está em centímetros. Então, você vai ter que considerar metade disso, né, para fazer o raio, né? Isso. E Professor, como aí é que passa de fala, centímetro para centímetro quadrado mesmo? Que eu não sei. você vai ter que multiplicar, né? Quando você multiplica centímetro por centímetro, vai para centímetro quadrado. No caso, a área desse êmbolo aqui, né, pelo visual, ele é redondo, né? Se tu olhar de cima, se estivesse olhando aqui, seus olhos, estivesse aqui nessa posição F1, você veria que esse êmbolo aqui é redondo, é uma circunferência aqui, né? Idem aqui. Sim. O que muda são os diâmetros. O diâmetro é 4 centímetros, o raio é 2, na real. 2, tá? Então, por que vai surgir o centímetro quadrado na área? Porque você vai multiplicar o π, que é o comprimento da circunferência, pelo raio ao quadrado. Por isso que vai ficar ao quadrado. Então, o π, o 3,14 vezes 4 centímetros, perdão, vezes 2 ao quadrado. Né? Estou falando da área desse êmbolo aqui. Como é que vai ficar a área desse êmbolo? Sim. Vamos fazer πr2, mas o raio você concorda que é metade do 4. Então, o R é 2 centímetros. Como a área é πr2, você vai ter 2 centímetros vezes 2 centímetros, porque é o raio ao quadrado. E aí, 2 centímetros vezes 2 centímetros é que vai surgir o 4 centímetros ao quadrado. Sendo que esses 4 vai ser multiplicado por 3,14. 3,14. Né? Do outro lado, você vai ter o quê? A metade do diâmetro, o raio vai ser 10. Isso. Então, você vai ter 10 centímetros vezes 10 centímetros, o que vai gerar 100 centímetros quadrados, que não é a área final, porque aí você tem que pegar os 100 centímetros quadrados e multiplicar por 3,14. Por 3,14, é isso. Na verdade, gente, vocês vão ver que o π você pode até cortar ele depois, porque vai simplificar na fórmula, né? Vai ficar 2π, aí corta um com o outro. Vai ter π na área do lado de cá e vai ter π na área do lado de cá. Como o valor de π é o mesmo e está no denominador, né, dessa razão, dessa igualdade de razões, né? Isso aqui é uma razão em proporção, na verdade. Como o π vai estar embaixo dos dois lados, ele pode ser cortado. Na prática é isso, mas enfim, a rigor, o cálculo da área seria esse, ok? Me fala se está tranquilo. Eu quero encerrar esse filme e falar um pouquinho para vocês de viscosidade, que aí eu adianto um outro tema. Fica bem curtinho, você tenta fazer só esse, né? E aí eu passo algum exercício mais e mando algum material a mais também. Quero travar a aula com o objetivo apenas de gerar 2 filmes menores, tá bom? Deixa eu dar uma travada no filme aqui. Interromper a gravação e sigo com vocês, aproveitando para mostrar outro assunto bem importante do HDP.